Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de palestras Fit Expert. É a primeira vez que estou trabalhando com vocês nesse formato, um formato muito legal, que é apresentar o nosso trabalho em vídeo, conhecimento em vídeo, embora de forma exclusiva para aqueles que se interessarem por gestão. O meu papel aqui hoje é falar com vocês um pouco sobre gestão. Eu sou o Luiz Perdomo, sou criador do modelo de gestão que é aplicado em centenas de academias com muito sucesso, né? E vou procurar, durante os próximos minutos, abordar os principais temas a respeito do gestor, do papel do gestor, do que é administrar e talvez algumas outras questões, né? Vamos ver como que a gente pode ir daqui para frente, né? A primeira questão é o que realmente é administrar, o que essa palavra significa, né? Administrar ou fazer gestão são coisas diferentes. Administrar significa ter a capacidade de organizar recursos dentro de uma organização de forma a que esses recursos, ao longo do tempo e através de seus processos organizados por esse administrador, venham a trazer alguns resultados, que são os resultados desejados. Por exemplo, efetuar vendas, efetuar matrículas, receber o cliente, entregar para o cliente algum produto. Esse produto precisa ser desenvolvido, precisa ter uma metodologia para fazer isso. Depois, as receitas advindas dessas vendas devem ser administradas, devemos montar um fluxo de caixa, uma projeção que nós chamamos de orçamento anual, uma projeção de receitas e gastos anuais, organizar isso no tempo e fazer com que todas essas coisas funcionem de forma a entregar para o cliente, qualquer cliente, e neste caso específico uma academia, uma experiência absolutamente diferente e satisfatória e de acordo com aquilo que nós prometemos, o que é nem sempre tão fácil como pode parecer num primeiro momento. Então, o papel do gestor, o papel do administrador, dentro desse conceito do administrador, é algo muito discutido hoje em dia, né? O que deve fazer um administrador? Um administrador deve ser um líder, deve ensinar os líderes, ele é um empreendedor, todo empreendedor é um administrador e um gestor? Um gestor pode ser um empreendedor, ele deve de alguma maneira incentivar o empreendedorismo dentro da sua organização. Então, a primeira questão, né? A administração ou gestão, que hoje tem um sentido muito parecido, embora depois eu vou abordar a diferença, basicamente tem alguns atributos, tá, que nos confundem. Por quê? Porque administrar não é uma ciência, não é algo exato. Embora eu utilize técnicas e ciências como a matemática, a contabilidade, a sociologia, a psicologia e muitas outras, ela em si mesmo, ela é uma prática. Então, administrar é uma prática humana. Ela não é uma ciência, não é uma arte, é algo que as pessoas fazem e fazem isso há pelo menos 10 mil anos. Tá? Se você quer conhecer um bom administrador, eu também gostaria de tê-lo conhecido, vamos procurar aquele cara que administrou milhares de pessoas há quase 5 mil anos e começou a construir pirâmides no Egito. Aquilo sim que é um administrador que tinha muito talento, muita organização e poucas ferramentas. Eu diria que ele fez isso numa época em que nem a escrita era algo muito comum, tá? Ou pelo menos era bastante restrito. Então, quando nós entendemos que administrar é uma prática, nós começamos a entender então que o papel do gestor ou empreendedor que se transformou em um gestor, um administrador, ele é um papel muito mais complexo do que simplesmente entender a liderança, ou que simplesmente entender do produto, ou que ele entende um pouco de cada coisa. A primeira dica é o papel do gestor, o papel do administrador, é ter absolutamente claro qual é a missão da organização e qual é a missão dele. A missão da organização ela é definida para que ela tenha um norte, para que a organização saiba
em que direção deve ir, o que se espera dela, qual é a proposta dela, e ela possa comunicar essa proposta e de alguma maneira assim comunicar para todos os seus colaboradores o que se espera deles, né? Quando nós falamos em definir a missão, em lugar de falar sobre técnicas de administração, para algumas pessoas pode parecer um pouco idealista, um pouco estranho começar por aí, mas é exatamente por aí que nós deveríamos começar, né? Nós precisamos definir por que eu tenho essa organização, por que existe essa academia, qual é a missão que ela deve de cumprir, quando é que ela sabe que está fazendo o que deveria estar fazendo. O meu papel é deixar as pessoas felizes, é deixar as pessoas saradas. A missão da organização ou da academia é promover a saúde, é promover o bem-estar, é as duas coisas, é atender todas as pessoas naquilo que elas quiserem. Se você começar a pensar um pouco sobre a missão, você vai descobrir que definir a missão é, de certa forma, definir a estrutura da sua organização. Se você definir que você quer atender todo mundo, você vai ter um tipo de organização. Se você definir que sua missão é ajudar as mulheres a entrar em forma, você vai ter uma organização completamente diferente. Se você definir que a sua organização como academia vai entregar um lugar para promover o bem-estar através da atividade física, quase como uma grife de bem-estar para uma família, por exemplo, você terá uma organização completamente diferente e produtos diferentes. E produtos diferentes vão exigir profissionais diferentes. E profissionais diferentes vão exigir treinamentos e organizações diferentes. Então é por isso que nós sempre começamos pela missão. A missão é o que vai posicionar de alguma forma, vai definir qual é a sua posição no mercado, o que seus clientes podem esperar de você, o que eles devem cobrar de você. Né? É como se você pudesse escrever na parede o seu compromisso, em algum lugar, o seu compromisso para com os clientes. Olha, nós estamos aqui comprometidos com entregar bem-estar através da prática de atividade física, fazendo isso com as melhores técnicas, com o melhor empenho, com os melhores profissionais, e se isso não estiver acontecendo por algum motivo, por favor nos procure que nós queremos saber imediatamente. Se você fizer isso, você está definindo para você, para a sua equipe e para o seu cliente, qual é a sua missão, por exemplo, né? Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar. Mas administrar não pode ser somente, obviamente, definir a missão, tá? Quais são as tarefas diárias de um administrador? O que ele deve fazer? Bom, ele deve desmembrar essa missão, tá, em diversas missões individuais. Para que eu possa cumprir essa missão de entregar, por exemplo, bem-estar para uma família, eu devo ter produtos. Preciso ter um grupo responsável por administrar, por criar esses produtos, testar esses produtos, validá-los e mantê-los entregues com qualidade. Eu preciso de talvez uma outra equipe, ou uma pessoa, ou pelo menos uma função, e aí fica mais fácil a gente definir isso como tarefas, tá? Preciso de alguém que cumpra a seguinte tarefa: comunique para o mercado, para os meus futuros clientes, o que eu vou fazer. Preciso de uma outra equipe que atenda os meus futuros clientes e explique em detalhes o que nós vamos fazer. Nós chamamos a essa equipe de vendas. Tá? É aquele que vai fazer a intermediação entre o produto e a expectativa do cliente e ajustar os dois. Tá? Talvez eu precise de uma outra equipe para recepcionar esse cliente e colocá-lo de alguma maneira em contato com os produtos, de forma a entregar a ele uma experiência que seja completa, que seja realmente enriquecedora e que faça com que ele venha a desfrutar e a se encantar com esses produtos, para que ele continue com você. Talvez para gerenciar todas essas equipes, eu precise ser alguém com a responsabilidade, tá, do que nós chamamos de recursos humanos ou gestão estratégica de pessoas, que pode ser dividida entre uma tarefa burocrática, mas tem uma parte muito mais interessante, que é a parte estratégica, né? A parte estratégica da gestão de pessoas, ela envolve, por exemplo, definir o que eu vou esperar dessa equipe daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, e preparar essa equipe para que ela esteja pronta em cada um desses estágios, com capacidades técnicas, com desenvolvimento das suas inteligências emocionais, suas personalidades, suas características, suas habilidades emocionais de comunicação e principalmente, tá, o que ela deve entregar, que ela tenha isso muito claro, qual é a sua tarefa. Tá?
Talvez eu precise também de uma outra tarefa ou uma outra equipe que seja a equipe responsável, ou uma pessoa responsável, por manter em ordem as minhas contas, que é um desafio muito comum que a gente observa nas pequenas academias. Talvez nas médias e nas grandes isso já está um pouco mais resolvido, mas na grande maioria das academias, saber o que é um fluxo de caixa, que significa caçar ou organizar todos os meus pagamentos, todas as minhas despesas e todas as minhas receitas ao longo dos próximos 30, 180 e 360 dias, é absolutamente necessário para que você possa planejar. Porque com esse fluxo de caixa, que é diferente de um resultado econômico, que também pode ser feito por esse mesmo profissional, você terá duas informações importantes. Economicamente, falando bem simplesmente, significa o seguinte: minha academia este ano vai faturar ou vai ter entregue produtos no valor de R$1 milhão e vai gastar para isso R$500 mil. Ok, economicamente nós sabemos que teremos lucro, teremos margem. Claro que nós temos que pagar imposto, nós temos algumas outras contas, mas parece que nós temos margem. Agora, e se você tiver que pagar R$1 milhão antes de receber, tá? Ou pagar todas as suas despesas antes de receber. Esse é o problema do fluxo de caixa, saber gerenciar esse fluxo de caixa e organizar isso no tempo para que você possa tomar as decisões corretas. Então essa equipe é responsável por pelo menos essas duas atividades na questão administrativa. Mas talvez para que eu possa fazer tudo isso, eu tenho que fazer reuniões, eu tenho que organizar equipes multidisciplinares. Para fazer um produto, pode ser que um novo produto para atender crianças, ou para atender mulheres, ou para atender a família como um todo, exija a participação não somente do profissional que vai entregar o produto, mas do marketing ou da pessoa de vendas, para dar suas opiniões sobre o que as pessoas estão procurando e como estão nos entendendo. Talvez seja importante também lembrar que todo produto atende uma necessidade e uma expectativa do seu cliente em um determinado tempo. Em algum momento eu terei que modificar esse produto, melhorá-lo ou talvez substituí-lo completamente por um outro produto. Produto é aquilo que nós entregamos para o cliente, que você pode entender como serviço e você pode entender também como um programa e o cliente pode entender como uma solução. Se você perceber isso, você vai descobrir que administrar não pode ser simplesmente colocar uma série de aulas numa tabela Excel e pedir para os professores darem a sua melhor aula e ver que isso acontece. É claro que eu sei que você não faz isso, que você tem outras preocupações, mas estou lembrando você questões fundamentais da administração: fazer produtos, comunicá-los, vendê-los, organizar o fluxo de caixa, saber se estamos tendo, de alguma maneira, resultado econômico positivo ou negativo. E eu não vou usar propositalmente hoje nenhuma palavra muito técnica para falar da administração. Eu não vou falar de coisas como fluxo descontado, ETIVA, todas essas siglas que talvez não sejam no seu interesse. A minha ideia hoje é de passar os conceitos básicos sobre o que faz um gestor e o que faz um administrador e o que é administrar. Agora, eu gostaria de falar com você de um assunto que é também ligado a estes que eu venho tratando, que é como é que se prepara um gestor, como é que se prepara um líder, que tipo de conhecimentos eu devo de ter. Uma das questões fundamentais que se coloca sempre quando nós começamos a listar as inúmeras tarefas que um administrador ou um gestor deve de cumprir ao longo do seu dia, do seu mês ou do seu ano, e todas as preocupações que ele deve ter com o fluxo de caixa, com o planejamento, com os novos produtos. Que tipo de formação é ideal para um gestor de academia, para um profissional que decidiu montar uma academia? Eu vou falar propositalmente sobre uma academia. Não é a única formação possível, mas é uma boa sugestão para você começar. É importante que você conheça sobre produtos? Sim. É importante que você conheça sobre o serviço que você vai entregar? Sim. Mas leve em conta que o profissional de educação física não é um administrador. Então talvez essa formação não é fundamental. Embora eu sei que muitos daqueles que estão me ouvindo agora, estão me vendo agora, são profissionais de educação física que se tornaram de alguma maneira empreendedores e daí gestores.
A minha questão não abandone as suas origens, use o seu tempo para fazer essa atividade de educação física como personal, se você quiser, como um tipo de diversão, como um tipo de complemento da sua renda, mas entenda, você assumiu uma nova responsabilidade. Você agora é o gestor de uma organização que depende de um dirigente. E abandonar esse posto, tá, é o equivalente a um capitão do navio largar o seu posto e deixar o navio à deriva. Você é muito importante na organização e as pessoas esperam de você direção, esperam que você diga para elas aonde devem ir, o que devem fazer, com que qualidade, de que forma. Então, qual é a formação ideal? Eu acho que você deve entender muito de pessoas. Porque qualquer coisa que um administrador vai fazer através das pessoas. Não vai fazer através de um computador, de um equipamento ou de uma máquina. É muito simples. Se eu precisar de um contador, não faz sentido, né, eu ir lá e me formar em contabilidade, investir 5 anos da minha vida. É bom eu fazer alguns cursos de contabilidade para que possa entender essa linguagem e saber o que está acontecendo e até poder ler um balanço da minha academia. Mas não faz sentido eu me formar em contabilidade. Mas faz muito sentido você se formar, tá, e se preparar para lidar com pessoas, principalmente com gestão estratégica de pessoas. Isso envolve conhecer perfis, conhecer estratégias mentais, conhecer estruturas de motivação, conhecer estruturas de montagem de equipes, por que se monta uma equipe de uma forma para este determinado fim e para esse outro determinado fim nós devemos montá-la de uma outra forma. Então, conhecer gente, conhecer de pessoas é a primeira coisa importante que um gestor deve ter em mente. A segunda é entender de algo que normalmente não é muito colocado, né? Nós vamos dizer marketing, né? Mas eu vou um pouquinho além do marketing, tá? Eu tenho que entender de algumas questões que estão mais ligadas à sociologia. Basicamente, eu preciso entender os movimentos demográficos. Eu preciso, por ter a academia ser tão importante o ponto dela, tão importante que se eu escolher mal o ponto, não importa o que coloque lá dentro, ela vai afundar. E às vezes escolhendo bem o ponto, não importa se minha qualidade não é tão boa, se meus produtos não são tão bons, acabo funcionando bem. Tá? O ponto é tão fundamental porque ele está ligado a uma questão demográfica. Então, entender dos movimentos demográficos, que são mais ou menos assim. Daqui a 5 anos, nós vamos ter mais pessoas acima de 25 anos ou abaixo de 25 anos procurando academia. Nós vamos ter pessoas com mais tempo à tarde ou com mais tempo à noite. Nós teremos pessoas com mais ou com menos renda disponível para gastar em cuidados pessoais. Esses são movimentos demográficos que estão ligados à economia, mas que normalmente não são tão abordados. Quando nós pensamos em abrir uma academia hoje, ajudar um cliente a abrir uma academia, nós pensamos primeiro em demografia, em uma estrutura, tá? Nós chamamos isso de geomarketing, que é uma estrutura onde nós analisamos a geografia e o marketing, as duas coisas ao mesmo tempo. Um outro assunto fundamental para um gestor é entender de marketing. Então, você vai ter neste mesmo vídeo provavelmente a oportunidade de conhecer algumas técnicas de marketing não apresentadas por mim, vai ser apresentada por Henrique, onde ele vai colocar dicas super legais de como é que se faz marketing em academias. Mas não é uma opção você não entender de marketing. Mesmo que você não seja um especialista, você terá que contratar especialistas, terá que contratar agências, terá que contratar pessoas que entendam de marketing. Mas se você não entender o mínimo, você não saberá o que contratar. Porque aquelas profissionais são especialistas e podem ser especialistas, por exemplo, em anúncios, mas não necessariamente em produtos para academia. É importante que você entenda de marketing. Marketing, basicamente, pode ser definido assim. Tá? Talvez você tenha uma definição melhor mais adiante, mas eu vou dar uma pequena agora para você entender. É compreender as necessidades e expectativas do seu cliente ao ponto de que você o surpreenda entregando para eles coisas que talvez eles nem sabiam que precisavam. Isso é uma definição inicial de marketing para você poder entender o que eu quero falar com você.
Uma outra questão que eu acho que você deve entender, pelo menos um pouco, tá? É a respeito de economia e finanças. Tá? É trágico observar, tá, um gestor ou um administrador que não consegue ler um demonstrativo de resultados preparado por um profissional. Por que é trágico? Porque isso impede de que ele tome decisões que são cruciais para o seu negócio. Por exemplo, eu posso ter, lendo um demonstrativo de resultados, uma percepção de que meus custos com a produção de determinado serviço ou produto são relativamente exagerados com relação às receitas daquele mesmo produto ou serviço. Mas que, apesar disso, a contribuição de valor que ele dá para a percepção do cliente é tão importante que eu não devo de deixar. Então, ter noções de análise econômica e financeira, juntamente com marketing, são fundamentais. Não há como você examinar um DR e analisar custos e receitas de forma isolada ao marketing, ao benefício e saber aquilo que agrega valor ou não para o seu cliente. Você certamente terá atividades que agregam custos. Algumas só agregam custos, outras agregam custos e agregam valor, e algumas atividades agregam muito valor e não agregam custos. Você precisa saber quais são elas, e você vai descobrir elas entendendo de economia, de finanças e de marketing. Você não vai conseguir fazer isso se você só entender de marketing ou só de finanças, ou pior ainda, se você só entender e quiser ficar entendendo somente sobre isso, sobre educação física. É importante que você entenda, porque esse é seu produto. Então é interessante que você, quando você for conversar com aqueles que vão desenvolver e entregar os seus produtos, os serviços, você possa de alguma maneira, tá, falar a linguagem deles, ser compreendido e talvez influenciá-los para que eles vão em direção àquilo que você definiu como uma meta de marketing, uma meta econômica, enfim, aquelas questões que nós falamos anteriormente. Tá? Então, essas são as formações que eu acredito que são formações básicas. Ah, mas como é que eu consigo isso? Vou ter que fazer uma faculdade de marketing? Vou ter que fazer uma outra de administração? Uma outra de economia? Meu conselho não é isso. Se você quer ser um gestor, se você quer ser um administrador, acostume-se, você vai ler muito. Você também pode complementar a sua aprendizagem, tá,